Olá, Pietro. Já entrou? Já vou te colocar aqui, tá? Deixa eu fixar o tema. Olá, Sérgio. Tô precisando dos seus serviços. Olá, Bruno. Vou colocar aqui o telefone. O Pietro já entrou. Bom dia, Pietro. Bom dia, Tudo bem contigo? graças a Deus. Tá, Tô, tô vivo. tá vivo. Estamos vivos, né? Que bom. É, Mais uma semana e mais um dia vivos, né? O que é muita coisa. rapaz, tô olhando aqui meu olho, não consegue nem ficar aberto, mas É mesmo, é? rapaz, essa Ah, toada que a gente tá vivendo agora de adaptação de colégio com aula sim. online para criança, vixe Maria, isso tá deixando a gente Sim, porque doido. demorou demais até os colégios conseguirem se adaptar e iniciar as atividades, né? E eu acho que até os colégios sentem essa dificuldade também, porque foi muito num rompante, né? Sim, Para montar, para se adequar a isso, tá louco. é Minha verdade. esposa é professora, eu vejo o sofrimento dela aqui e eu Aham. fico, coitado, Na tentando. verdade, a maioria das pessoas foi pega de surpresa, né? É isso mesmo. Então, Pietro, eu vou fazer uma apresentação breve do tema, tá? Eu queria agradecer o pessoal que está entrando, né? A Vilma, o Bruno, a Sandra, a Val Rodrigues, enfim, todo mundo, sejam todos e todas bem-vindos. Nós vamos falar sobre os riscos de se negar à sombra, né? De modo geral, né? E aí a gente vai tentar conceitualizar o que seria a sombra, porque tem muitos mal-entendidos. Olá, Elis, personal. Olá, Kátia. Então, olá, Lucas. O Lucas, esses dias, o Lucas é meu aluno na disciplina de Psicologia do Esporte, e esses dias ele fez uma proeza que eu gostei demais. Eu até citei em outra live. Ele assistiu a live fazendo atividade física e assistindo ao mesmo tempo. Que bacana. É legal, né? Poxa, É, precisando disso aqui. é É verdade. bem, É bem naquela lógica do multiuso, né? Consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, Pedro, eu queria, né, na verdade, dialogar contigo hoje. A gente vai iniciar aí. Olá, Aninha. Saudades também. A gente vai iniciar hoje três temas, né? A partir, obviamente, de hoje da sombra. E a sombra, esse arquétipo, o arquétipo da sombra, né? Essa imagem primordial, ela o Jung diz, eu também gosto daquelas definições do professor Magaldi, né? Que você gosta bastante dele também. uhum. Tanto o Jung quanto ele, quanto o Marcos Quintais, né? Eles falam que não é possível haver sucesso na terapia analítica, lembrando que a psicologia analítica ela está para além da psicologia, né? A psicologia como uma profissão específica, circunscrita, mas é claro que ela é reforçada se ela é feita a partir do olhar da psicologia como profissão, até para se atender questões relacionadas à ética, né, da psicologia. Mas uma coisa interessante que eles falam o terapeuta junguiano, de modo geral, ele não tem como fazer psicologia analítica sem levar em conta o aspecto da sombra do seu cliente barra paciente. Se Uhum. porventura, né, nós que trabalhamos com terapia analítica, né, nós não tivermos que lidar com essas questões, pelo olhar do próprio Jung, olá, doutora Ana, bem-vindos, bem-vindas todo mundo. Pelo olhar do Jung, a gente não estaria fazendo a terapia analítica, porque ela é uma espécie, assim, a sombra de pedra angular dentro do processo de ampliação da consciência. E aí eu queria começar contigo, Pietro, vendo a tua fala, né, a tua ideia, a tua opinião, iniciando assim, esse processo de diferenciação da sombra em relação ao id.
eu percebo que muitos alunos tentam associar a sombra com o id, né? O id freudiano. E a sombra, ela é muito mais do que o id, né? Se você pudesse falar um pouquinho, e aos poucos eu também vou te complementando no que eu achar que, enfim, tá? É. Fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer aí o Saulo, meu irmãozinho, doutor Saulo, que a gente estudou junto, foi criado junto no mesmo lugarzinho lá em Palmeirópolis, está aí presente. Diego Brito, que é um músico fantástico, um mestre Sim. da cultura popular, está aí também assistindo. E a Iraci, que é A consteladora Iraci, também. eu vi que Forte ela fez abraço para uma você. live contigo esses dias, acho que foi a Iraci, né? A Foi Iraci, muito eu conheci legal. a Iraci há 21, 22 anos atrás, acredita? Eu acho que foi mais ou Nossa, menos isso. Muito tempo. Tem o Miguel aqui, Miguel, acho que o Miguel tá no. Faz tempo que eu não vejo o Miguel. Bem-vindo, Miguel. Então, bora lá, meu vamos lá. amigo Pedro. A questão eu estava até pensando hoje, hoje de manhã, Uhum, estava na meditação, e aí geralmente quando eu medito e tem a live, eu acabo tentando me inspirar, né? Deixar que algumas informações venham. E aí estava até pensando nisso, né? Nessa questão do Jung ser ao mesmo tempo um, utilizar da psicanálise e ao mesmo tempo da fenomenologia, né? Ele junta esses dois processos assim e fica nesse limbo às vezes, né? uhum, E aí quando eu pensei, nossa, o Freud, né? Eu precisava ler mais sobre o Freud, aprofundar mais nele, até porque é uma base de tudo que uhum. a gente vai fazer, enfim. E aí, essa questão do id, quando você me coloca, eu achei super interessante, porque o que a gente percebe no Freud é uma certa resistência ao místico, né? Uma resistência ao transcendente. Então, ele se pauta muito naquilo que é... Meu áudio está baixo aí para você, Sônia? Aqui para mim tá normal. A Uhum. Lívia Câmara tá dizendo que tá baixo lá para ela, né? Para mim tá perfeitamente normal. É, Aham. tá, joia. Aí o que acontece? O id foi conceituado através dos instintos, né? São os Uhum. instintos mais básicos do ser humano. E a sombra, ela não é só o instinto, ela perpassa por alguns aspectos que são até mais de caráter simbólico e mitológico, né? Perfeito. Sim. Então, você vê ela crescendo num âmbito muito mais do que biológico. O Jung mesmo fala no livro dele, A Natureza da Psique, que os instintos são a psique da biologia, né? A psique das células. Certo. E que Uhum. esses instintos são movimentados pelos arquétipos mais profundos. Então, a Uhum. sombra, que seria um arquétipo, ela movimenta esses instintos para um determinado ponto. Então, quer dizer, o instinto não é ele por si só. A sombra, Sim. ela acaba movimentando esses instintos, né? Como um Aí, dos arquétipos, né? Como um dos arquétipos, né? Ela como é um dos um só dos arquétipos, arquétipos. e é muito interessante que ele fala assim, por exemplo, eu sou homem e eu tendo a projetar a minha sombra em pessoas do mesmo sexo. A minha ânima eu projeto em pessoas do sexo oposto. Então, se Uhum. eu mulher ou o inverso, né? Só um instante. Gente, aqui a casa é assim. Ele É, chegou. Eu lembro que eu a tô gente fez ocupado. uma live em que ele Ele chegou chega, também. Faz pede pra, parte, Pedro. pede pra mamãe. Você tá vendo aqui o negócio assim? Faz parte, porque isso aí é o kit pai, né? Né? Ontem, eu acho que foi segunda, eu estava numa live também. Tinha, eu acho que umas 70 pessoas na hora live, pelo curso da psicologia. E eu crio 5 gatos. Você vê, de vez em quando eu posto aqui no meu Aham. Instagram. E um deles, ele tem, assim, Gatos uma mais ansiedade de filosóficos do separação. É, um deles ele tem ansiedade de separação e nesse dia, nessa hora em particular, ele conseguiu abrir a porta, que não estava muito bem fechada, e veio bem para frente aqui da tela, né? Ai, ai.
Sim, você Então, estava falando da dinâmica da projeção, é da ânima, da identificação com o aspecto, né, do masculino. isso. Então, assim, a gente tem um âmbito maior e mais profundo desse inconsciente que Aham. o Jung conseguiu descrever com maior profundidade, saindo dos âmbitos da biologia do ser. Apesar da Uhum. biologia ser um aspecto importante, mas quando ele parte para as questões mais filosóficas, utilizando da arte, da criatividade como meios de exemplificar ou de buscar esses arquétipos, né? Ele transcende a biologia nesse sentido. Tanto é Uhum. que muito a Sem gente negar, né, Pedro? Sem negar a põe biologia. Eu digo sem sem negar, negar. Esse é que que é o às ponto que eu vezes é acho um erro, né? interessante. Eu E digo às aí, vezes é um erro aqui da leitura do Jung, como se ele fosse místico no sentido pejorativo, e o místico, nesse sentido que você fala, é o do além do material, né? Aquilo que não pode ser tocado, mensurado, isso. observado materialmente, né? E é por isso que eu falo que ele é fenomenológico, porque ele é ontológico também. Ele vê o ser como um todo. Ele não vê o ser em partes, né? Então ele percebe a biologia como uma parte importante e ele percebe também a psique como outra parte importante. E as duas coisas se integram, né? Então são opostos. E aí é que começa talvez essa questão dos opostos de fato, porque os Uhum. opostos é uma forma que o ego arranjou de ver o mundo, de enxergar o mundo. Aí E até de avançar, né, Pedro? de avançar, porque aí você Ele não sabe consegue dançar, avançar, por né? exemplo, se unilateralizando, né? Se o ego, né, o nosso ego, adere muito a um discurso de ideal de pureza, vamos dizer, uma pessoa que seja muito puritana, né? Ou alguém que seja muito diabólico do outro lado, né? Levando-se em conta que diabólico vem de diabolos, que significa do grego aí, também no latim, apartar, dividir, né? Então, o diabo ele aparece mais no Novo Testamento, inclusive, como uma personificação, justamente como essa tentativa de amplificar essa consciência divina, né? Mas Uhum. você fala isso, eu acho muito interessante, porque se a gente tem o ego, que é quem vai reger a função consciente, nós temos a sombra, de certa forma, que vai reger muito a função inconsciente. E aí eu lembro daquela metáfora, Pietro. Eu acho que eu até vi numa publicação que você fez esses dias, e eu lembrei, eu digo, ó, esse é um evento sincrônico. Aquela metáfora do inconsciente como do consciente do inconsciente, né? Como alguém que está num barco, um barco bem pequeno, e ele está segurando uma vela, e é uma vela bem trêmula, bem quase insignificante, e esse barco com essa pessoa dentro, né, nesse mar, né, nesse oceano, isso é uma noite muito escura, e essa noite as nuvens fecharam o céu, não tem a lua cheia, né, está completamente escuro. E o que é que essa pessoa tem, esse ser humano? Ele tem essa vela que projeta essa luz ali na frente. Então a gente consegue ver por essa luz projetada, que seria aí a partir da função consciente, a gente consegue ver alguma coisa na nossa frente. Mas essa coisa que nós vemos na nossa frente, ela é um ínfimo da realidade. Tudo que está fora dessa consciência seria a sombra. E não deixa de existir, né? Não deixa, mesmo que a gente queira suplantá-la, né? Ele ainda está ali. E é esse que é o ponto que eu acho que é muito interessante do ego e que o Jung não deixou de beber do Freud e do Adler nesse sentido. Porque o que Sim, que acontece? Freud busca a questão do prazer, né? Diz que o ego está em busca do prazer. Então, resumidamente, o ego está em busca do prazer. Eu quero o prazer que está na sensorialidade das coisas, né? No senso, nos sentidos, na sexualidade, enfim.
E o Adler vai dizer que o ego, na verdade, não está buscando prazer, ele está buscando segurança. Ele está buscando poder e o poder vai gerar segurança. Algo que o Nietzsche já falava, né? No livro dele, Vontade e Potência. Vontade de poder, vontade de potência, é exatamente isso. Ele está buscando, o ser humano busca esse poder para se sentir seguro. Então o ego precisa disso. Por quê? Porque a função do ego é justamente sobreviver. Só que a gente não sobrevive como os animais, né? Que só corro do perigo ou vou para um lugar seguro. Não é isso. A gente começou a desenvolver uma sociedade de fato tão complexa que o ego também ficou complexo. E às vezes o correr do perigo é justamente ter que utilizar de alguma ferramenta manipuladora nossa para que a gente possa evitar qualquer condição de perigo. Então, a gente, às vezes, manipula os ambientes, controlando os ambientes de algumas diversas formas, né? Por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro Profecia Celestina. Já. Uhum. Profecia Celestina é muito interessante uma parte que ele coloca dos dramas de controle que ele fala. Que existem 4 tipos de dramas de controle, né? Que são o drama da vítima, né? Que é aquele que fica o tempo inteiro controlando o ambiente através do seu vitimismo. Tem o drama como é que chama? Do autoritário, que é aquele carrasco, aquele que briga, que exige, que é firme. Tem o do interrogativo, que é aquele que busca um porquê das coisas, que te desbanca argumentando a situação. E tem o distante, que é aquele que se distancia de tudo como uma forma de controlar o ambiente, de não se sentir em perigo. Você está falando da lógica das personas, né? São os personagens que a gente usa. Colocando as personas justamente porque a gente cria esses dramas para controlar os ambientes. Aí, de acordo com que a gente vai controlando os ambientes, que a gente vai entendendo que não é essa característica minha aqui, eu posso colocar ela aqui para fora, ela vai ser sobressaltada, né? O pai vira e fala para o filho: você é muito inteligente, meu filho, é isso. Ah, não, beleza, entendi. Se eu for inteligente, eu vou dominar o meu ambiente. Aquilo que não é inteligente em mim ou que não faz parte dessa característica, eu recuo, eu jogo para trás. Eu não acredito naquilo. Aliás, eu prefiro dizer que isso não existe em mim. Toda essa força que eu coloco para trás, que poderia ser uma potência, né, dentro da minha vida. É uma potência, né? É uma potência reprimida. A gente, digo assim, o ego não acredita ser. Por quê? Sim. Porque ele precisa rejeitar essa parte para poder sobreviver. Ele acredita que essa parte que está sendo rejeitada pelos pais ou pela sociedade também não pode existir nele. Então ele nega essa parte. Sim. Né? Aí Sim. a gente percebe que a gente começa a ser uma pessoa só o tempo inteiro. Unilateralidade. Unilateralidade. Essa uma pessoa só o tempo inteiro, essa fixação nessa uma pessoa só, a gente chama de fixação na persona, ou fixação na máscara. Quer dizer, é um aspecto meu que eu iluminei, que está iluminado, mas que eu quero sobressaltar porque ele me defende da sociedade, ele me defende de qualquer problema, ele me coloca em estado de controle da minha vida. Então, se eu sou controle, obviamente, é superficial, né? Ele é ilusório, né? Virtual. Exatamente. Por quê? Porque eu ainda tenho outras coisas dentro de mim. Só que como eu nego durante a vida, eu fui construindo essa máscara, ou várias máscaras, né? Porque a ideia é essa, que a gente tenha diversas máscaras. Não é que a gente não tenha máscara. A gente tem que ter Elas são importantes, né? As máscaras são importantes para o convívio, né, social. Me parece que o problema está, como você mesmo falou, na fixação com a persona, né? O processo de fixação, de hiperidentificação com a persona é que traz o prejuízo. Porque aí eu começo a projetar, obviamente, a sombra. Uma coisa interessante, Pietro, que eu acho que é interessante a gente fazer esse adendo, né? A sombra, ela não é boa nem má, né? Má. Ela não pode ser categorizada a partir desses princípios, né? Que são dualistas. A sombra é o que é. Ou seja, a sombra, de modo geral,
é tudo aquilo que eu não consigo colocar na função consciente. Isso. Então, eu não trouxe para a função consciente, é sombrio. E aí isso envolve tudo, né? Conteúdos inconscientes, obviamente, esquecimento, repressões, recalque. Um Mas é monte de... importante não esquecer que nesse processo de hiperidentificação com a persona, como você vem falando, e aí você citou esses personagens que normalmente a gente atua a partir deles e se identifica a partir deles, tem uma questão aí que o Jung coloca que é bastante desafiador, né? Quando a gente se identifica demais com alguns desses personagens, que é quando a gente não vai até a sombra, e ele fala bem dessa forma, o que é ir até a sombra? E aí daqui a pouco eu queria que você também falasse um pouco desse processo do que é integrar, né? Porque integrar também não é você sucumbir à sombra, né? Que fica assim bastante claro. Mas aí quando a gente não vai ao encontro da sombra, que de certa forma é reconhecer em nós esses traços, a sombra vem até nós. E aí ele dá um exemplo muito clássico, eu ia falando, eu esqueci, do puritano. E o Jung nasceu numa família de puritanos, né? O pai do O pai Jung era foi protestante, né? pastor. Uhum. Fala aí para mais alguém. Aqui voltou. Para mim tinha dado uma falha na tua conexão. Então Ah, vamos falar dessa ideia da quando a gente não vai até a sombra e ela vem até nós, né? tá. Vamos pegar a pessoa que se polariza, né? Unilateraliza no discurso muito polido, né? No discurso muito farisaico, numa linguagem bíblica, né? Muito em cima da lei. Não consegue. Essas são algumas das coisas, por exemplo, eu estou construindo aqui um raciocínio para que as pessoas que estão assistindo entendam como é que a gente forma essa sombra, né? Como é que ela acontece. Porque Sim. quando você nasce um Ouroboros, né? Você nasce um todo, né? Dois complementares, né? Bem, Né? mal, alto, baixo, dentro, fora. Sim. Isso, e a gente até já fez uma palestra sobre a queda do paraíso aqui, quem quiser, tem no Instagram do Sonelso, no GTV, sobre a queda, a traição. Quer Uhum. dizer, eu caio do paraíso e aí eu começo a desenvolver esse complexo do ego, né? Esse complexo do eu, esse ego que vai se estruturar, é um comandante da Aqui falhou consciência, de novo a sua né? conexão. Tá, Voltou. voltou? Tá. Voltou. Eu não sei se aí para você está falhando. Aqui para mim a conexão dele está caindo. Olá, Inari. Oi, pronto? Voltei? Agora voltou. Uhum. Então, A internet não está ajudando hoje, né? tá complicado. Então, assim, Uhum. a gente cresce, vai desenvolvendo esse ego, e esse ego, ele seleciona o que fica na consciência e o que não fica na consciência, né? Então, Uhum. Sim. cresce. Vocês agora estão ouvindo e falhou. Foi Agora está normal, está falha, normal. agora está Isso. normal, certo? Isso. Isso. Continua. Ok. Então, a gente cresce com esse ego e esse ego vai selecionar o que é necessário para ele, para sobreviver, e o que não é necessário. Só que É. com o tempo, com a vida, a gente vai de encontro ao si mesmo, ao self, ao todo que é o nosso ser e ao centro do nosso ser. Então, a gente precisa entender que nesse processo todo também tem Sombrio. partes minhas. Hã? O todo também é sombrio. Ele não é só O luz. todo é sombrio, não é só bom, exatamente. Ele Não não é é só só luz. bom. Então a gente precisa lidar com a sombra. Como é que eu lido com a sombra? Primeiro, a gente, como o ego não consegue fazer autocrítico, fazer autoanálise num primeiro momento, ele vai projetar, porque ele não quer acreditar naquilo, só que o inconsciente ele age de forma sorrateira, serpentina, né? E ele vai Uhum. jogar essa projeção para fora. Então, quando eu olho para o outro e falo do outro, o que o outro tem que fazer, acusando o outro, eu estou acusando uma parte minha que eu nego.
Eu estou acusando a Perfeito. minha sombra. Eu estou acusando aquilo que eu não iluminei. Como o Soniels falou, não existe, não é que a sombra seja boa ou ruim, pelo contrário. Tem até alguns sonhos que o Jung coloca, que as fezes caem, mas as fezes, dentro das fezes tem ouro, ou dentro do carvão tem diamante, né? Então, assim, dentro dessa sombra existe uma coisa luminosa, né? Lúcifer, o que é Lúcifer? Filho da luz, né? Quer Uhum. dizer, ele traz uma questão iluminada também, ele não é só o diabo, ele tem uma questão luminosa. O negócio é que a gente rejeita esse aspecto, principalmente o cidadão ocidental, né? Uhum. Ele, a gente mirou. Fez uma cisão, né? Nós fizemos uma É, cisão e nos colocamos, supostamente, nós nos colocamos do lado do bem, né? O que é bastante isso, questionável também. totalmente questionável, porque assim, se a gente pegar pela luta pelo bem em toda a Idade Média, a gente queimou muita gente, né? A gente matou muita gente. Então, quer dizer, Olha, a mato gente teve isso, Pietro, na Segunda Guerra, né? na Quando os Segunda Guerra alemães se colocaram foi do lado uma do bem e se na voltaram hora contra todo mundo, né? você percebe na Segunda Guerra, por exemplo, um estado animalesco, quer dizer, um Uhum. estado que perpassa o instinto. É um estado que vai além do instinto, é um estado de euforia, um estado de raiva, de zanga, de credulidade e fanatismo num ideal. Quer dizer, eu estou lutando por um ideal porque eu busco alguma coisa, uma completude. E não porque exatamente eu acredite naquele ideal. Eu acredito por causa de uma condição arquetípica, de uma condição muito mais interna. E olha que isso pode virar uma luta coletiva, pra você ter uma ideia. Sim, Né? quando há uma projeção da sombra, né, de forma coletiva. Você falou um ponto aqui, Pietro, que eu acho que é fundamental, né, da projeção da... É o que a gente está vivendo no Brasil, Diego. Não só no É, Brasil, no mundo inteiro a gente está vendo essa tentativa, né, de uma acomodação dos opostos, claro, com um processo de unilateralização mais para a direita, né, até porque é isso. uma resposta também à esquerda que ficou bastante tempo também. Mas você falou uma coisa que eu achei assim essencial, Pietro, registrar. Que bom que você falou, lembrou, né? O Jung ele diz o seguinte, que a gente tem duas alternativas para lidar com a sombra. Duas alternativas, né? A primeira alternativa é negar a sombra e fazer um processo aí de deslocamento das energias, tentando sublimá-las, né? Uhum. Tentando criar circunstâncias, ou mesmo fazer um deslocamento do mal-estar para outra coisa, e aí ele vai fazer uma crítica muito grande a toda técnica dentro da psicologia que não leva em conta a sombra, que leva em conta só os aspectos luminosos da existência, né? E não vê essa outra contraparte. Então, mas aí ainda a gente teria uma pessoa, Pietro, que causa um mal menor, um dano menor. Porque, basicamente, ao reprimir isso, ou ao deslocar esse investimento para outras partes da sua própria existência, ele está adiando o seu processo de crescimento, de desenvolvimento, e está evitando integrar essas partes. Agora, a parte mais complicada, que eu acho que é a que você falou, é quando há a projeção da sombra. Ou seja, eu simplesmente nego esses aspectos que são meus aspectos inconscientes, só consigo identificar esses aspectos no outro, e a tendência, o Jung diz, que em casos mais extremos, isso é tão difícil para eu lidar do ponto de vista da minha função consciente, do ego, que eu tento destruir o outro. E aí eu acho que isso é o que está bastante evidente hoje no cenário que a gente vive, né? Principalmente o cenário Sim. político. A gente vê polarizações, a gente vê uma negação dos aspectos sombrios dos dois lados e uma Uhum. tentativa de aniquilação do outro, que é aquilo que eu considero que eu não sou. Eu não Sim. sou aquilo, e aí eu quero destruir o outro. A gente vê isso em relação à homossexualidade, né? Pessoas que são muito hostis aos homossexuais, às diferenças. Muito.
A E eu, gente e eu vê acho que até. religião, a gente vê isso na política, né? E aí eu Agora, diz, olha, se aquilo te incomoda demais, 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 e inclusive essa é uma forma de identificar a nossa própria sombra, se alguém perguntar, como é que eu sei o que é a minha sombra? Aquilo que te incomoda. Aquilo que te eu incomoda é o que te tem. teve uma vez que eu estava discutindo com alguém, não lembro se foi com o Tássio, falou assim, tudo é projeção. Se tudo é projeção, porque tudo fora é uma representação simbólica do que vive dentro de mim, Sim, eu vou ter que tratar tudo. Aí eu falei assim, sim, mas vamos com calma, né? Vamos tratar só o que realmente está incomodando. Porque se a gente for parar para tratar qualquer projeção, qualquer coisa, a gente vai ficar maluco. Então a gente precisa sim. pegar aquelas que incomodam, que estão deixando a gente fora do sério, né? Então, Sim. assim, O Jung muita... até diz que só quem conseguiu recolher completamente as projeções foram os santos, né? Alguns místicos muito famosos, né? aí eles passam Isso esse não é isso testemunho. não é o nosso objetivo, né? Recolher todas as projeções. A gente ficaria muito chato, inclusive, se tentasse todas as Possivelmente. projeções. É Sim, o que eu acho muito interessante, por exemplo, nós estamos agora vivendo uma presidência do Bolsonaro. Ok. sim, Bolsonaro é um centralizador de sombra de muita gente. A gente pode sim, dizer, sim. porque você é esquerda, você é direita, não estou questionando isso. Estou dizendo Sim. que a gente vive uma crise política no momento e essa crise política gera essa projeção de sombra naquela figura. Assim Uhum. como eles geram também, o pessoal da direita, projeção de sombra na esquerda. Ao invés de Uhum. fazer a integração das duas partes e uma dança desses lados, a gente fica degladiando ainda. Né? Nós estamos Sim, degladiando sim. ainda por pura imaturidade ou por pura falta de noção quanto a esses conceitos. Esses Uhum. conceitos ajudam a gente a harmonizar a nossa vida. Porque quando eu lido com a sombra, quando eu lido com a projeção, e eu tomo consciência da projeção e faço a integração da sombra, a projeção cessa, como diz o Jung. Perfeito. Ela Sim. para, eu não preciso mais. Eu transformo a raiva em compaixão. Perfeito, perfeito, Então, perfeito. nesse momento de compaixão, eu integro, eu faço o conúnctio, né? A Sim. junção desses opostos, que é a minha persona com a minha sombra. Esses opostos aqui, o oposto da sombra é a persona. É aquilo que Uhum. você passa para os outros. Então, eu passo a ser um cara puritano, como você colocou, né? Uhum. Sou um cara puritano, não, que isso, não traio de maneira nenhuma, acho absurdo ir em prostíbulo e tal, e de repente uma força instintiva tão forte que domina a Avassaladora, ação, toma essa ava- pessoa. corrompe, ela vai levar você para um lado. Aí, por exemplo, eu vejo muitas mulheres que falam assim, mas meu, por que que ele me traiu? Por que que ele me traiu? Porque veio uma Aham. força maior que ele não conseguiu controlar, entende? Sim, Da até porque mesma o Jung forma, diz que são os complexos e os arquétipos que nos têm, e não e nós que temos eles, né? exato, é uma força inconsciente. Ah, mas espera aí, isso aí é coisa, isso é malandragem, tá usando esse artifício aí para malandragem. Pode ser. E se for a malandragem, então tem que tomar cuidado porque tem uma sombra dominando essa Sim, pessoa. Uma sim, sombra perversa, sombria mesmo. Então, essas sim, sombras, elas assumem características dentro da personalidade, muitas vezes, que a gente não domina. Por isso que a gente tem que enfrentar essas projeções, lidar com elas. O que essas projeções trazem? Tem a Debbie Ford lá, né? E o sim. Chopra fizeram aquele livro O Efeito Sombra, Uhum. que é esse e Buscadores, como é que é? O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford, que ela passa alguns exercícios para lidar com a sombra. São exercícios superficiais, não são exercícios profundos, mas você já tem É, uma noção do que é lidar com a sombra, né? sim, A gente precisa, a Emily falou, quando tentam controlar, essa sombra vive. Sim, essa sombra, ela está na gente, ela está num campo interno nosso, ela não está fora.
né? Não, a sombra ela existe, né, Emily? Independente de que nós queiramos ou não. Ela é um aspecto da nossa totalidade individual, mas também da totalidade coletiva, já que ela é um arquétipo, né? Ela está dentro do inconsciente coletivo também, né? Ela não está só ligada ao nosso inconsciente pessoal. Ou seja, quer a gente queira ou não, a gente vai desenvolver a sombra, porque a sombra é o que não é consciente, é o que a gente falou, né, eu e o Pietro, no começo aqui da live, né? Vamos imaginar assim, tudo que a gente não consegue entender do ponto de vista da razão, que é do princípio do logos, né, que rege muito o ego, vai para a sombra. E isso Sim. inclui, inclusive, questões instintivas. Foi ótimo você falar disso, Pietro, inclusive desses livros, porque eles falam, por exemplo, dos aspectos luminosos do instinto também, né? Por exemplo, tem algumas profissões, como eu estava conversando com a Muriel uns dias desses, depois da banca que nós participamos, a gente, por exemplo, tem uma visão bastante unilateralizada, às vezes, da agressão. Vamos pegar aí um instinto da agressão. E eu já percebo que alguns alunos, de vez em quando, que ficam profundamente angustiados quando percebem que também são regidos por aspectos instintivos. Então, vamos voltar aqui primeiro para o instinto da agressão. Algumas profissões, se o sujeito, né, o homem ou a mulher, não tiver agressão, ele não vai desenvolver essa profissão. Vamos pegar um exemplo de um vendedor ou de um. Inclusive, isso vai dar lá no teste, lá no palográfico. Ele vai ser, inclusive, já excluído do processo seletivo, antes mesmo de ser selecionado, se ele não tiver traços agressivos. Agora, o que ele vai fazer com esses traços agressivos é aí onde vem, inclusive, o Jung vai trabalhar nos símbolos da transformação, uma das partes do símbolo da transformação. O que nós vamos fazer com esses conteúdos é que faz toda a diferença. Negar esses conteúdos é o grande problema. Porque ao negar, de fato, nós vamos ficar completamente refém das forças, dessas forças inconscientes que regem sobre nós. A gente não tem muita saída, o Jung vai dizer, não é, Pedro? Não temos É, muita saída, porque naturalmente ou a gente vai passar aí por um processo de introjeção e nos detonar de dentro, né, para fora, nesses processos de negação, e até nesses mecanismos de defesa, né, do ego. Por isso que a gente também está vivendo aí um boom de doenças psicossomáticas, né? A gente vive, inclusive, o século XXI, é o século das doenças psicossomáticas, por um lado, e, por outro lado, a gente vê isso que vem ocorrendo no cenário político, né? Que é um extremo. Então, se por um lado eu vou me detonar ao negar esses aspectos que têm que ser trabalhados em mim mesmo, e aí eu vou produzir o meu próprio adoecimento, que vai reverberar também do ponto de vista social, obviamente, mas digamos que eu não faça isso, e aí eu não vou desenvolver um problema psicossomático. Só que eu projeto isso, né, na sombra coletiva. E aí o exemplo claro é o processo que a gente vive hoje, né? Mas veja que interessante, Pedro. Você falou do Bolsonaro como alguém que é um depositário das projeções da sombra, mas ao mesmo tempo também ele é depositário da projeção do self, né? Porque tem muita gente que vê nele como um salvador, né? é Então, o aqui no ídolo, né? processo de polarização, a gente acaba, às vezes, fazendo a projeção dupla, né? Dualista, né? Exatamente. A gente também tem que entender que a sombra faz parte do self, né? Claro. Uhum. Quando eu idealizo alguém fora, eu estou me desidealizando, eu estou tirando esse ideal de mim, ou tirando essa força da minha pessoa. Eu estou projetando essa força lá fora, como se eu não tivesse a capacidade de tomar a responsabilidade sobre algo meu. Porque a sombra também não é exatamente só coisas negativas. Eu também posso sombrear coisas positivas minhas. Quando eu olho, por exemplo, para um compositor como Lenine, que eu adoro, amo Lenine, de paixão, e falo, cara, Uhum. nunca vou ser igual ao Lenine. Né? O Lenine é fantástico, olha que cara, olha as composições dele, o jeito que ele é. Eu estou tirando de mim essa Uhum. capacidade. Eu estou negando em mim essa capacidade. Então ela está sombreada em mim. Eu também preciso Perfeito. ver isso. Então, quando eu estou buscando ídolos demais, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja qualquer político, se eu estou buscando esses ídolos, eu estou tirando a responsabilidade de mim.
Eu estou Perfeito. tirando o meu poder como ser total, né? Como self, né? Como Uhum. si mesmo da minha ossada, né? Então, Sim. quando eu elimino o idealismo, né, a idolatria, até mesmo Jesus, a gente pega Jesus e fala, nossa, Jesus vai salvar, Jesus vai salvar, Jesus vai salvar. Não, Jesus deu o caminho, agora é você quem tem que correr. Vá fazer o caminho. Buda deu o caminho, vá correr, né? Confúcio deu o Claro. caminho, tal. Todo mundo, grandes santos, né, como você colocou, deram caminho. Vamos correr, vamos pegar o caminho e fazer, né? Então, a gente tem que tirar esse idealismo de lá de fora, esses idólatras, né? Essa idolatria, esses ídolos, quer dizer, Sim, tirar de sim. lá de fora e trazer a responsabilidade para a gente. A responsabilidade de ser pregado na cruz, a responsabilidade de quebrar o herói, a Sim. máscara, né? Uhum. Pegar a responsabilidade para descer no seu inferno, né? Quer dizer, a sua sombra, abraçar, catequizar esses demônios, né? E aí sair iluminado disso, sair crístico, sair búdico. Negociar com os deuses, né? O Jung gosta muito de falar essa palavra, os deuses É, no plural, que porque são os arquétipos, os complexos. A Marie von Franz falava negociar com as almas, né? O que seriam as almas? As imagens que nós temos dessas representações que estão conosco desde uma terra infância. É interessante você falar isso porque esse seria, por exemplo, a opção se de fato a gente optasse, né, repetindo a palavra, pelo processo de individuação, que é no sentido de reconhecer quais são os nossos próprios aspectos, diferenciar o que é meu do que é do outro, e não responsabilizar o outro pelas questões que são minhas, né? Mas uhum, quando a gente, voltando à questão da sombra, quando a gente, Pietro, nega isso e a gente faz a projeção da sombra, a gente vê um fenômeno, ou dois fenômenos que são bastante curiosos, né? Que um seria o rebaixamento da consciência, porque aí eu abro mão, obviamente, de integrar esses meus aspectos que são meus e dizem respeito a mim. Claro que muito disso é coletivo, a partir do inconsciente coletivo, mas aí eu começo também a justificar práticas que, se eu tivesse num trabalho de fortalecimento da consciência e integração dos aspectos inconscientes, eu não tomaria determinadas decisões, mas no ímpeto da projeção, eu acabo fazendo e dizendo coisas que são bastante desagradáveis. Isso aí é por um lado, né? Seria basicamente isso. E o outro eu perco a possibilidade, por exemplo, de cair do paraíso, que foi uma daquelas nossas é, das palestras que a gente quase. fez, né? Então, eu ainda fico num estado, do ponto de vista psicológico, infantil. E aí eu acho que faz todo sentido quando você diz que a atual polarização política que nós vivemos, ela demonstra um estado de regressão infantil, né, da nossa sociedade como um todo, Isso. né? É porque tudo que a gente não consegue lidar, a gente regride, né? Tudo aquilo que, por exemplo, eu não consigo resolver, eu preciso regredir. E quando eu Uhum. regrido, eu vou para a posição mais confortável que eu achar, né? Que geralmente é o útero, né? O útero materno. A gente vai buscar Sim. uma posição que seja confortável, que seja satisfatória. Por quê? Porque eu não quero lidar com aquilo. E como essa condição de útero não tem como voltar mais, eu vou ter que criar uma ilusão para viver, né? Eu vou ter que criar a ilusão de um útero. E qual que é a ilusão de um útero? Se não descer um ser supremo que vai resolver todos os Salvar a problemas, pátria. salvar a Salvar a pátria, pátria. É. entendeu? Então eu Vai tô gerar indo. estabilidade. Exato. Então, assim, não é? Gerar estabilidade, gerar satisfação, nutrir, né? Dar bênção para todo mundo. Uhum. Então, quer dizer, eu preciso de algo assim. Foi assim que a Alemanha elegeu, deu voz a Hitler, né? Nem elegeu, porque Hitler tomou a coisa toda. Então, deixa eu ver o que o Dai está falando aqui. Como diria Roberto Carlos, olha, tudo é uma questão de bom senso. Essa busca de salvador da pátria e, enfim, dá vontade de culpar ou agradecer por coisas que deveria fazer. É, tipo isso mesmo. Então, assim, a gente Basicamente é isso.
a gente tem uma condição que a gente não pode, não pode deixar de integrar a sombra, mas também não pode se entregar totalmente a ela. Porque senão eu perco a essência da identidade que eu tenho. Eu preciso estar no meio, é o caminho do meio. Quer dizer, eu sou todas as minhas personas e sou todas as minhas sombras. Cada sombra dessa, por exemplo, a agressividade, como você pautou, ela tem um Uhum. positivo. Às vezes eu preciso ser agressivo na situação. Às vezes a raiva, ela vem para dizer para você que você precisa dar um limite a uma pessoa. Para se impor em determinadas É, circunstâncias. Saber exato. dizer não. E aí a gente vê muito isso, Pedro, nos passivos agressivos, né? Que É muito isso, típico isso no perfil passivo-agressivo. que Ele é reprime polido, a ele é bonito, mas agressividade. ele destrói, né? Isso, e depois você vê assim, tem muitos que estão no estado narcísico, que ainda querem agradar a mãe, né? Estão Sim, ali fixado na mãe ou fixado no pai, e não sim. podem ser agressivos, não podem se jogar, não podem treinar Frustrar, não a podem demonstrar. frustrar. Sim, Jamais, é horrível, né? Não pode, porque tá doido? Homem assim, agressivo, jamais, não pode. E é engraçado que quando o homem se torna sensível demais, amoroso demais, ou acolhedor demais, vai para um lado mais passivo, ele atrai mulheres muito agressivas, né? Não é sim. uma, não é, Não é chega um, não é um, compensatório, inclusive, inconsciente, né? é o oposto, não precisa aparecer, né? Sim, Então, você tende a buscar relações projetivas para o crescimento. Né? Você vai pegar, tem um livro que chama O Jogo das Sombras, eu não lembro de quem é o autor agora, mas ele fala sobre o jogo que a gente tem com as sombras dentro do casal. Que geralmente a gente acha que está casando com só a luz da pessoa, mas na verdade a gente também casa com a sombra dela. Na verdade, casa não é a sombra dela, é a nossa sombra projetada nela. projetada dela, é. A Né? gente, na verdade, entra com o kit todo, né? Ó, Sim, a Mara Leni, olá, Mara, bem-vinda aqui. Ela está dizendo que como olhamos as sombras dos grupos que seguem os artistas. Basicamente aquilo que a gente estava falando da projeção do self também, né, Mara? Né? sim, Muitas pessoas se vestem, né? Imitam, ou colecionam tudo que está relacionado a essas estrelas, né, esses artistas. O Jung, inclusive, ele tem um texto que fala assim, o presente e o futuro, né, que ele tenta conjecturar, por exemplo, a psique do século XX. O Jung, ele teve o ápice aí do desenvolvimento intelectual dele no Entre Guerras, né? Que na verdade tem alguns autores até que dizem que foi uma única guerra com um intervalo aí no meio entre a Primeira e a Segunda Guerra, é, e no conflito não parou, né? Então, o Jung diz que os deuses da contemporaneidade, né, para o homem e a mulher contemporânea, são os artistas. De certa forma, são os grandes artistas, né? Essas os pessoas que xamãs, conseguem né? tocar muita gente. Uhum. E aí a mesma coisa, a gente está, na verdade, projetando algo nosso numa pessoa, num sujeito. Pode ser que nesse caso aí seja a projeção do self, mas também tem aspectos sombrios que são projetados. São Sim, pessoas que fazem coisas que nós não faríamos no nosso cotidiano. E a gente aprova aquilo que é feito, e a gente segue, e a gente apoia todo aquele movimento que é feito, assim como ocorre na política. Assim como ocorre na política, seria basicamente a mesma coisa. e eu acho que a gente está vindo numa evolução social, né? A Numa? gente evolução social, Pois psíquica, não. da psique da nação, vamos dizer assim, né? Certo. Uhum. A gente é tomado por uma esquerda acolhedora, assim, né? Tem toda uma amorosidade, tem toda uma coisa de abarcar as minorias e tudo. E aí a gente, de repente, Progressista. e aí a gente idolatra tudo isso e a gente esquece do poder que a direita também tem, né? E que é Uhum. necessário, porque a gente abre, fecha. É um pulsar, a vida é um pulsar, a vida é Certo, um piscar de perfeito. opostos. Então, Uhum. a dança, por exemplo, que os próprios Estados Unidos fazem, né? Que eu acho que é muito isso,
Um tempo vem a direita fica ali 4, 8 anos, depois vem a esquerda, 4, 8 anos, e fica nessa dança. Você não vê eles ficarem mais do que isso. Né? É Então, igual a França também, né? A a França França, segue essa mesma lógica, então, sim. essa coisa da direita e esquerda, ela é essencial para pulsar da economia, pulsar político, enfim. E a gente peca nas nossas escolhas, acredito eu, porque a gente quer achar uma solução para tudo. E não tem solução para tudo a não ser você se responsabilizar sobre a sua própria vida. Né? É. No Você caso do tomar. Brasil tem um agravante, né, Pietro? Eu estava até conversando com alguns alunos esse dia, que é a gente, na América Latina como um todo, a gente opera muito a partir da lógica inconsciente do messianismo político, né? Que é Sim, isso. a É. época do Dom Sebastião em Portugal, onde a gente muito influenciado por essa ideia de um monarca, né? De um líder político que seria o representante de Deus, ou da imago Dei, né? Ou do céu. E aí, de novo, a gente tira de nós a responsabilidade de nós mesmos, individualmente falando, mas também em grupo, né, num corpo coletivo, fazer a parte, né, que tem que ser feita. E aí a gente começa a projetar isso de modo muito, muito, muito inconsciente, né? A Jaque está colocando aqui, né? Quando vê, deixe seu parceiro, justamente porque não quer mais conviver com a projeção de sua sombra. O que significa? Está regredindo, buscando útero? A gente até fez uma live sobre isso, né? Agora, isso é muito interessante. Quando a gente deixa, a gente não quer enfrentar a sombra, né? Isso Tanto a mesmo. sombra do outro quanto a nossa. Porque a sombra do outro vai atiçar a nossa sombra. Não tem Vai como. ativar, né? Isso é sincrônico, né? É sincronístico, né? Como o Jung gosta de falar. Isso é uma coisa que acontece simultaneamente na vida de casal. Eu tô aqui, eu tenho a minha pessoa junto comigo, e a gente, ali no caso, é o meu lado masculino, o meu lado feminino, ali é um aspecto meu, eu preciso lidar com isso, não tem como fugir, né? E a gente foge hoje com muita facilidade, porque a sociedade ocidental busca muito prazer. E a gente buscou tanto prazer e a segurança que a gente esqueceu da força que existe no ser humano. As coisas começaram a ganhar determinada superficialidade. Então, quando eu Uhum, enfrento a sombra, eu enfrento o aprofundamento. E a profundidade é que me dá base para a vida. Para uhum. me dar uma vida De certa harmônica, forma, para a Pedro, vida. essa pergunta da Jaque, ela também nos leva a dizer que, Pietro, a gente só tem 3 minutos, tu acredita? Essa pergunta Ah, da Jaque é bom porque eu acho que a gente vai ter que continuar com essa depois, né, em outro dia, antes de entrar para os outros dois temas. Mas tem um aspecto interessante também, dois aspectos, eu não sei se você concorda comigo. Negar a sombra também é não querer ver os aspectos pedagógicos do conflito. A gente criou uma visão bastante deturpada do conflito, né? O conflito ele é necessário para que haja o desenvolvimento humano e a ampliação da consciência. Mas a gente tem todo um conjunto de técnicas, às vezes, inclusive, dentro da própria psicologia, eu percebo, que não querem que a gente entre em contato com esses conteúdos. é muito engraçado isso. É, Mas é exatamente isso. A gente percebe que existe aí uma fuga, né? Tanto das pessoas quanto da própria psicologia, de ter que lidar com a própria realidade. Tem casos que é difícil de lidar, né? Que é sim. complicado de lidar. E você tem que lidar com o fato de que aquilo aconteceu, ocorreu, é fato. E aquilo você quer arrumar para a sombra, ou quer, igual até no negócio do Freud, né? Uhum. Naquela série Freud, tem uma parte que o cara tá com o dedo torto, assim, o policial tá com o dedo torto, você Sim. coloca, ele tá com a arma e o Freud fala dentro do transe do cara, fala, não, não atira, não atira. Na Não tem hipnose, né? Está como. hipnotizado, né? Você não pode falar isso para a pessoa. A pessoa tirou, já foi. Ela Aham, precisa aceitar que ela tirou. Ela aham. precisa buscar mais fundo, ela precisa buscar a sombra dela, o que ela está rejeitando por ter atirado. Conversar com a sombra dela, entender a sua Conversar. sombra, É aqui, trazer para perto,
dialogar com ele. Um ponto que eu acho que as pessoas pouco entendem do cristianismo. Você não vê na Bíblia, em lugar nenhum, Jesus brigando com Satanás, Aham, brigando sim. com Lúcifer, brigando com qualquer coisa, né, que seja luciférico. No deserto, ele conversa. Ele manda a sombra embora depois de ter conversado. Ele foi em todos os lugares que Lúcifer Sim. levou ele, né? É até porque esse processo de aproximação com a sombra ele não pode ser tão intenso a um ponto da gente ser engolido também pela sombra, né? O livro Exato. também fala disso. Então a gente aproxima, conversa, troca ideias, entende, integra, Vai elaborando, vão aparecendo é, os e depois complexos, se vão afasta um aparecendo, pouco. né? É. Pietro, nós chegamos ao fim. Aqui está me dizendo que só falta 1 minuto e 19 agora segundos, né? Eu queria te agradecer imensamente. Queria agradecer a todo mundo que participou da live, né? A gente vai ter outras lives. Na verdade, agora a gente já se descobriu como bons amigos que conversa assuntos da psicologia analítica. Muito. Então, provavelmente a gente vai ter uma live 2 ainda sobre a sombra, com outras questões mais específicas. Por exemplo, tem aquela frase do Joseph Campbell, que eu acho perfeito, né, dentro do Herói de Mil Faces, quando ele diz que a caverna escura, sombria, que você tem medo de entrar, que é a nossa sombra, é ali onde está o nosso tesouro, né? Enfim, Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem um tesouro atrás dessa tem um bosta toda, tesouro. né? Essa A merda gente tem que olhar toda. com outros olhos, né, Pedro? Sim. A gente, atrás dessa escuridão, é igual no tal, né? Dentro Sim. da parte escura tem uma parte branca. Tenta descobrir qual que é a parte branca, quer dizer, qual que é o positivo disso tudo. E dentro da parte iluminada tem a parte Tem a sombria. parte escura, sombria, que está te prejudicando e você não está vendo, né? Se houver aí o processo aí de hiperidentificação, de polarização, né? Pietro, enorme gratidão, tá? Essa Eu live que ela vai ficar agradeço. gravada aqui no IGTV. Eu vou enviar também para você, se você quiser colocar no seu IG e tal, ou no YouTube, Estou tá colocando bom? lá no YouTube tudo, para ficar registrado. E aí, logo, logo a gente já divulga. A gente está aí com um mini projeto, digamos assim, para fazer várias lives no decorrer dos próximos meses, digamos assim. Maravilha, Então maravilha. tá, pessoal. Tchau, tchau para todo Até mundo. mais, querido. Tchau, tchau, gente. Tchau.